Oi, boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja com todos. Eu quero pedir desde já perdão, porque semana passada não gravamos o nosso vídeo, então ficamos devendo aí. Mas a partir de agora, sem interrupções, prosseguiremos no estudo, nas meditações que temos feito nesse livro, né? Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Bom, eu quero concluir o capítulo 2, como eu disse umas semanas atrás. O capítulo 2 é um capítulo bem rico, e é importantíssimo que nós fizéssemos essa subdivisão do capítulo a fim de poder extrair um pouco mais do conteúdo e das aplicações para a nossa vida. E nessa noite, então, eu quero tratar sobre a parte final do capítulo, que versa sobre Deus ou acaso e bondoso ou bom, mas não soberano. Os irmãos devem lembrar que no início do capítulo 2, eu falei que o autor cita um rabino que escreveu um livro intitulado Porque Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Esse rabino, fazendo então uma análise da sua própria dor e também lendo o livro de Jó, chegou a uma conclusão. Ou Deus é bom e não é soberano, ou ele é soberano e não é bom. E então muitos agem, talvez até inconscientemente, da mesma forma que esse rabino, né? Pensam dessa mesma forma para com o Senhor. Bom, no nosso caso, então, nós vamos concluir o capítulo, e a penúltima parte trata Deus ou o acaso. É interessante observar quando ele coloca essa afirmação, né, ou essa pergunta, né, Deus ou o acaso, no tópico, porque ele vai mostrar que até mesmo os crentes às vezes aderem à doutrina do acaso. E entenda o acaso aqui exatamente significando coisas que acontecem no nosso dia a dia e que nós julgamos que não pertencem a Deus, ou porque são grandes demais, ou porque são pequenas demais, ou porque nós as fazemos, ou porque outros fazem. Então, infelizmente, muitos aderem a essa doutrina do acaso, né? Como se tivesse um Deus concorrente para governar as nossas vidas, chamado acaso. Nós sabemos que não, a Bíblia afirma que só há um Deus e ele é o governador, sustentador e o mantenedor de todas as coisas, como já vimos e quando estudamos, ainda que superficialmente, a doutrina da providência. Bom, então ele cita um exemplo, acontece um incêndio, né? E por que que então o fogo vai para uma direção e não para outra? Então os que aderem à doutrina do acaso vão dizer que é porque a natureza é cega, né? E na verdade nós deveríamos dizer que não. Deus guiou o incêndio para onde? Para a direção que ele queria. Ainda que os desastres e mortes e sofrimentos sejam horrendos, não há como o acaso, o vento, a natureza impedir Deus de executar o seu bem na vida de quem quer que seja, ou também de executar juízo, disciplina e trazer dores a quem quer que seja, né? Então, infelizmente, muitos pensam dessa forma, né? E essa questão do acaso ou Deus, como eu já disse, ela foi levantada desde o iluminismo francês, com o deísmo, lá no século XVII. Então, infelizmente, isso é uma visão muito deturpada de que Deus criou, mas não governa, né? Aquela velha ilustração do relojoeiro que cria o relógio, dá corda e vai embora. Não, Deus, ele não faz assim. A Bíblia afirma o contrário. Ele intencionalmente, poderosamente, bondosamente, ele age na sua criação, nas ações dos anjos e dos homens, nos acontecimentos, tá? Então, Deus é soberano, não há espaço para o acaso na vida cristã. E muitos creem na doutrina do acaso, ainda que inconscientemente, quando eles acreditam que as coisas diárias do dia a dia estão fora
do controle e da direção de Deus. Então, eu peço a você que, se é assim que você pensa, que você mude o seu pensamento e saiba que o pneu furado do seu carro está diante do Senhor. E ele foi quem permitiu que furasse, e há um propósito nisso, talvez fazê-lo mais paciente, fazê-lo mais perseverante, né? Deus sabe das melhores formas e maneiras de tratar o nosso coração, a fim de que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse ponto, eu quero terminar dizendo o seguinte: ou Deus é soberano, ou Deus não é soberano. Ou ele é soberano, ou então o acaso é soberano. E isso é válido para todas as coisas, desde as grandes até as menores. Desde coisas muito triviais, como as que eu citei, um pneu furado, até coisas mais sérias, como um avião cair e matar centenas de pessoas. Então, nós não podemos crer num Deus que não dirige todas as coisas, porque aí ele seria Deus pela metade, um Deus falso. Ele não seria de fato único e verdadeiro, porque haveria outro tão forte e tão poderoso quanto ele. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só há um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas. Então, tudo de fato está debaixo do controle de Deus. Os nossos sofrimentos estão diante do Senhor. Então, seja grande ou pequeno, Deus, ele é Senhor absoluto. E eu concluo lendo para você aqui esse penúltimo ponto do capítulo 2, que diz assim: muitos cristãos estão agindo assim com Deus hoje, normalmente não dispostos a aceitar o fato de que Deus está operando, porque não entendem como ele está operando. Optam por substituir a doutrina da providência pela doutrina do acaso. Ou seja, se você não entende como Deus age, então você substitui a doutrina da providência pelo acaso. É o que ele está dizendo que muitos têm feito. E o que a Bíblia diz Deus não presta contas a mim e a você sobre como, quando, porquê ele age. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Então, submeta-se ao governo, ao controle, a essa presença perfeita, poderosa de Deus em todas as coisas. Isso é extremamente confortador, né? Um exame que dá errado, um médico que comete um erro, tudo isso está diante de Deus e Ele é quem controla todas as coisas. Então veja como isso é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa fé, e como isso é acalentador, saber que há alguém que cuida de nós e que a nossa vida não está nas mãos do acaso. O último ponto, então, do capítulo 2 é bom, mas não soberano, né? Bom, mas não soberano. E então ele novamente pega lá um ponto lá do livro do Rabino, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, e o Rabino diz que ou Deus é soberano e não é bom, ou ele é bom, mas não é soberano. E muitos crentes acreditam que Deus é bom e não é soberano. Ele conta então uma história de uma senhora que sofria bastante dores crônicas, e ela se consolava no fato de que Deus não governava as suas dores, mas que Deus chorava com ela, ou seja, ela tornou Deus igual a ela, né? Na verdade, fez um ídolo no coração, né? Então, não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que Deus é bom e Deus é soberano. E o nosso entendimento acerca de Deus, da sua bondade, da sua soberania, não pode ser determinado pela nossa experiência. A minha experiência, a sua experiência, não podem determinar se Deus é bom ou não, soberano ou não. Quem determina isso é a palavra, porque ele se revelou na palavra. Na palavra. Ele se revelou nas Escrituras. Então, a Bíblia dirige essa doutrina da providência e da soberania, e compete a mim e a você nos entregarmos a ela, porque ela de fato é a palavra de Deus. Ele cita uma senhora, uma autora cristã chamada Margaret Clarkson. Ela também passou por agonias profundas durante a sua vida, muito sofrimento,
E olha como é diferente, né? Uma pessoa que crê de fato na bondade e na soberania de Deus. Então ela diz o seguinte, que Deus é de fato tanto bom quanto poderoso. É um dos princípios básicos da fé cristã ou da crença cristã. Então, de fato, há muitos que se dizem cristãos, mas vivem como se fossem ateus, exatamente porque na hora de lidar com as adversidades, os sofrimentos, os dilemas da vida, abandonam a palavra, abandonam o Deus da palavra e criam para si o seu próprio Deus, né? E criam o seu próprio Deus. Bom, todas as pessoas, tanto crentes como descrentes, passam por ansiedade, frustração, tristeza e desapontamento. Alguns sofrem dores físicas intensas e tragédias catastróficas. Porém, aquilo que deve distinguir o sofrimento dos crentes do sofrimento dos incrédulos é a confiança de que nosso sofrimento está sob o controle de um Deus todo-poderoso e totalmente amoroso. No domingo passado eu preguei na igreja, no texto de Gênesis, capítulo 12, chamado, né, a fé, na verdade, o teste de Abraão, do 10 em diante, o versículo 10 em diante, e nós vimos que, de fato, crer em Cristo não é um passaporte para uma vida sem dores, sem dificuldades. Pelo contrário, é um passaporte para enfrentarmos sofrimentos, adversidades, provações, né, testes, privações, mas, como o texto bem disse, confiando tão somente no nosso Deus, que é tão poderoso e tão amoroso. E essa é a diferença, né? O crente sofre, o incrédulo sofre, mas o que distingue o nosso sofrimento dos incrédulos? É que o nosso sofrimento verdadeiramente está no controle de um Deus que é todo-poderoso e amoroso. É uma verdade. O sofrimento do incrédulo também está no controle de Deus, mas ele não crê, então ele sofre duplamente, porque as incertezas, as dúvidas, os questionamentos aumentam seu sofrimento e sua aflição. Então, nosso sofrimento tem significado e propósito no plano eterno de Deus. E ele traz ou permite que aconteça em nossa vida apenas aquilo que é para a sua glória e para nosso bem. E é verdade. O nosso sofrimento, ele tem um propósito, glorificar a Deus e fazer com que o bem de Deus se manifeste na nossa vida. Né? Nós já vimos que esse bem é um bem espiritual, é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Né? E a Bíblia fala sobre isso, Paulo diz sobre isso, né? Que como é honroso passar por aflições por causa de Cristo, ou seja, compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Mas o sofrimento do ímpio não tem significado para ele. Ele é como se fosse uma planta, um animal que existe por existir, isso na cabeça dele, né? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que tudo está debaixo do controle de um Deus que é todo amoroso e que é todo poderoso, né? E no nosso caso, nós que cremos em Cristo, somos de Cristo, essa verdade conforta, consola, dirige e nos faz, como diz Romanos capítulo 5, o verso 3, nos faz persistir na fé, nos faz ter experiência com Deus no meio desse sofrimento, nos faz prosperar na esperança da glória, nos faz ser solidários com quem sofre também, nos faz aconselhar pessoas que passam por situações assim, etc. Então, isso nos conforma, nos molda à imagem de Cristo. Espero, então, que você tire proveito de mais esse vídeo, essa última parte, e nos veremos depois, então, no próximo vídeo, quando adentrarmos ao capítulo 3 e formos aprofundando, então, cada vez mais o estudo sobre confiar em Deus, mesmo quando a vida golpeia, aflige e fere. Vamos orar? Deus, ser com o teu povo, que essa palavra sirva de incentivo, consolo, ânimo e também, ó Deus, repreende aqueles teus filhos que têm andado como se fossem incrédulos. Tem misericórdia, perdoa os pecados e consola o teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.